Torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, esse vídeo cheio de informações importantes. Tem artilheiro que pode estar chegando ao Vasco nos próximos dias aí. Você vai ver o que é que falta para Pedro Raul ser confirmado como reforço do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o jogo que o Vasco deve ter aí neste sábado. O Vasco deve fazer um amistoso contra a Safed, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Copinha. O Vasco tem jogo aí na Copinha. E eu vou trazer aqui um destaque de um jogador que eu tô vendo pouco falar desse menino. Olha, o lateral esquerdo Matheus Julião é um dos destaques do Vasco, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Antes de falar as informações, trazer todas as informações do Vasco, venho aqui agradecer a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz análise, a gente traz informações do Vasco, comentamos as notícias, sugerimos jogadores, enfim, aqui é o canal do Vascaíno e você será muito bem-vindo. E claro, né, deixa essa moral, se inscreve no nosso canal aí que eu ficarei muito grato por tê-los em nosso Comentaléu Vascaíno. E olha, tá movimentado o mercado da bola do Vasco? Tá movimentado. O Vasco já contratou 11 jogadores. Como você tá passando aí na tela, né? Hoje o GE fez esse levantamento aí dos 11 jogadores que o Vasco contratou, que dá para fazer um time, né? Dava para fazer um time aí, como vocês estão vendo aí na tela, passando para vocês. E o 12º reforço do Vasco tá muito próximo de chegar. Ele deve ser o Pedro Raul. Por quê, galera? O que é que tá faltando para o Pedro Raul vir para o Vasco? A informação do Venney Casagrande é que Pedro Raul já teria até consultado o jogador Bruno Nazário, que é muito seu amigo, jogou na época do Botafogo com o Pedro Raul, sobre informações do Vasco. E apesar de ter concorrências de times como Goiás e Juventude, o gigante da colina é a preferência do Pedro Raul. O que é que falta? Inclusive Flávio Dias trouxe a informação agora há pouco. Falta nesse momento o Vasco buscar um entendimento com o time do Kashiwa Reysol do Japão. Pelo time, pelo que eu tô vendo, consegui conversar com algumas pessoas que acompanham o futebol japonês e a informação é o seguinte: muito pouco provável que ele continue lá no Kashiwa Reysol. Ele não deu certo, os japoneses inclusive emprestaram ele para o Juarez do México e tá muito próximo de se acertar com o Vasco da Gama. O jogador e Vasco já tiveram uma conversa muito produtiva, se encaminharam aí, ele gostou dos termos que o Vasco apresentou a ele. E falta neste momento a situação envolvendo Vasco e Kashiwa Reysol. Então, Pedro Raul pode ser aí o novo centroavante do Vasco, o cara que vai buscar para fazer gols. Lembrando que Pedro Raul já jogou a Série B pela equipe do Atlético Goianiense, que despertou interesse inclusive do Vasco lá em 2020. Ele em 2019 fez 14 gols pelo Atlético Goianiense jogando a Série B, foi um dos artilheiros. E o Vasco aposta nisso, na experiência do jogador na Série B, na vontade do jogador de voltar ao futebol brasileiro e voltar a fazer gols para ter um grande atacante aí para o ano de 2022. A gente vai ficar de olho porque essa situação pode se definir ainda hoje ou no decorrer do final de semana, Vasco e o jogador Pedro Raul. Olha, e informação do Vasco também é que o Vasco deve fazer um amistoso, né? Um preparativo, não vou dizer nem amistoso, né? A informação que me deram é que provavelmente deve ser 2 tempos de 30 minutos, como está passando aí na sua tela, contra o Safed, o time da Safed. O que é que acontece? O Vasco provavelmente não terá Yuri, John Sanches, provavelmente também não deve ter Luiz Cangá por causa da Covid. E provavelmente também pode ser que Nenê não jogue. O Vasco deve ter um time bem alternativo, com jogadores que estão à disposição para ter esse primeiro trabalho. E a gente vai conhecer mais ou menos como o Zé Ricardo vai montar esse time. Se é no 4-4-1-1, que é uma variação do 4-2-2, 4-4-2,
ou se ele vai colocar o time no 4-2-3-1, que foi a formação que ele mais utilizou quando passou pelo Vasco em 2017/2018. Mas será o primeiro contato aí que a torcida vai poder ter, como esse time pode ser armado. Mas já deixando claro, vai ter alguns desfalques por questão de Covid, jogadores que voltaram agora, que ainda não estão preparados e por isso não irão jogar esse amistoso contra a Safed. O outro amistoso que o Vasco deve ter é contra a equipe do Audax, mas ainda não foi confirmado qual dia será este amistoso do Vasco. Falando de Copinha, olha, o Vasco vai enfrentar o Audax às 17h45 deste sábado, procurando uma vaga para as oitavas de final. Se o Vasco passar, o Vasco pode pegar até o São Paulo nas oitavas de final da Copinha. O Vasco que tem uma das melhores campanhas, principalmente de um time que mais fez gols aí na Copinha. Tem o Figueiredo como o cara que vem sendo o destaque da equipe. O Vinícius vem jogando muito bem também. Andrei, o próprio Marlon Gomes. Mas está faltando alguém. Eu procurei e vi, né, a questão desse jogador. Para quem não sabe, eu já falo, estou falando direto aqui, a galera já está cansada de fazer. Estou fazendo esse trabalho de análise. E vi um jogador muito interessante nessa Copinha, que está sendo pouco falado pela torcida, pela mídia, seja lá quem for do Vasco nessa Copinha, que é o Igor Julião. Observei que é um jogador muito bom, principalmente no apoio ao ataque. É um jogador que recompõe muito bem. O jogador tem já na Copinha três assistências e um gol, 4 participações em gols. É um cara que vem evoluindo bastante e vem suprindo um problema que desde a saída do Riquelme, para quem não sabe, quando o Riquelme jogava um pouco até mais avançado, veio jogar como lateral, o Vasco não tinha um lateral do sub-20, né? Um problema que tinha na lateral esquerda. O Vasco testou alguns meninos, mas esse menino, Matheus Julião, vem sendo um dos grandes destaques do Vasco nessa Copinha. Vou pedir para que todos fiquem de olho nesse menino. É um jogador de muito promissor e eu tenho visto que ele é um cara que tem uma consciência tática, é um menino que sabe se posicionar, tem uma boa chegada à linha de fundo, tem conseguido apoiar muito bem. E pode ser o futuro do Vasco, mas sempre falando, precisa muito de questões físicas. Tenho reparado que esse time do Vasco na Copinha tem tido uma melhor preparação física. Quem observar o Vinícius de um ano atrás, vê que o Vinícius agora mudou. Quem observar também o Figueiredo, vê que o Figueiredo ganhou massa. Os meninos estão vindo um pouco mais fortes, mas precisa ainda de um pouco de cuidado. Mas vamos destacar e vamos olhar um pouquinho mais. Sei que tem muita gente olhando para o Andrei, muita gente olhando para o Eric Marcos, mas vamos olhar para o Matheus Julião. É um jogador interessantíssimo, de uma posição que é carente no mercado, né? Carente no mercado, e pode ser um cara que, além de dar glórias ao Vasco, pode ser utilizado. Ele tem 18 anos, né? Eu estava vendo aí, vai completar 19, ainda tem mais um ano no sub-20, mas é um garoto para a gente ficar de olho. Não é um garoto que vem de grande habilidade, mas é um cara de consciência tática. E hoje é muito difícil a gente encontrar isso. Então, olho nesse menino, Matheus Julião, porque é um cara muito interessante e eu tô de olho nele aí, assim como o Rodrigo também, né? Que é um grande meia. Eu acho que o Vasco tem tido uma boa safra. E olho também no Igor Guerra. O Igor Guerra tem implantado conceitos táticos nessa equipe desde o Sub-17, quando a gente observava, e quem acompanha o canal sabe que eu tenho dito aqui desde muito tempo, quando o Igor Guerra ainda era técnico do Sub-17, para ficar de olho como aquele time jogava, o Igor Guerra está começando a implantar essa consciência tática no time Sub-20. Um grande técnico, se eu fosse o Vasco, já segurava esse cara aí, porque o cara entende de futebol. Quem conhece um pouquinho sabe que o Vasco já está começando a implantar principalmente conceitos táticos dentro do time do Sub-20. O time que, inclusive, passou por dificuldade no jogo contra o SCA, estava perdendo, conseguiu mudar taticamente. Tenho gostado também, então vamos ficar de olho. O jogo do Vasco contra a equipe do Audax terá transmissão do Sport TV, então vamos todos ficar de olho, torcendo para esses meninos da Copinha. Eu torço muito para que dê certo, né? Para que venha um título importante para esses meninos, né? Apesar da gente falar que o título da base não importa, mas merece para coroar o trabalho do Igor Guerra, né? O Igor Guerra que vem fazendo um trabalho muito bonito desde o Sub-17, eu acho que merece muito esse título da Copinha. Então é isso, saudações vascaínas, agradeço a você que chegou até esse momento aqui do nosso vídeo.
Durante o decorrer do dia a gente vai estar trazendo informações para vocês e esperamos aí que tenha um acerto, um desfecho positivo entre Vasco e Pedro Raul. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.